Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Guilherme Sumariva e esse Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professores para professores. Hoje vamos falar sobre a publicação do livro Crônicas do Isolamento, iniciativa da Coordenação de Projetos, Tecnologias e Inovação, a CPTI, da Secretaria Municipal de Educação de Esteio. Para a gente falar sobre isso, vão estar aqui comigo hoje 3 convidadas. Uma delas é a Cristiane Gomes, que é mestranda em Memória Social e Bens Culturais pela Universidade de La Salle. Além de ter especialização em Língua, Literatura e Novas Mídias pela UBRA e graduação em Letras, Português pela Unicinos. Com 15 anos de docência, ela é atualmente coordenadora da CPTI lá da SME. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Guilherme? É um prazer estar aqui contigo hoje, nesse bate-papo tão interessante, aí, tão importante, né, sobre literatura. Então, desde já, agradeço aí o convite. Eu que agradeço a presença. Vamos contar aqui também hoje com a presença da Maiara Letícia Ávila da Silva, que é pós-graduanda em Supervisão e Orientação Educacional pela Uniriter e graduada em Letras, Português e Literatura de Língua Portuguesa pela UBRA. Hoje atuando como assessora de projetos de incentivo à leitura e à escrita na mesma CPTI. Tudo bem, Maia? Olá, Guilherme. Olá, caros ouvintes do Acontece no Ensino. É uma honra participar desse espaço que traz sempre informações muito interessantes, pertinentes e importantes a respeito da educação. Muito obrigado pela tua presença, Maia. E para fechar o time de entrevistadas, eu recebo a Lúcia Regina da Rosa, que é doutora e mestra em Literatura Brasileira pela URGS. Ela também é professora e pesquisadora no PPG, no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais. E também é professora e coordenadora do curso de Letras da Universidade de La Salle. Ela, além disso, participa em diversas frentes, coordenando grupos artísticos, organizando saraus e participando de grupos de pesquisa vinculados ao estudo de literatura e do ensino. Tudo bem, professora Lúcia? Olá, Guilherme. Olá, Cristiane, Maiara, aos ouvintes do Acontece Ensino. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui falando de literatura, falando de letras, falando da vida, falando das emoções que isso tudo nos envolve. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a tua presença, professora. Então, antes da gente começar, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é só digitar na busca Acontece no Ensino e curtir a página. No Instagram e Twitter é no @AconteceEnsino, tudo junto. Seguindo a gente, onde quer que seja, tu recebe sempre os episódios com muita facilidade. E isso ajuda muito na divulgação do programa. Esse programa vai estar dividido em 2 blocos, assim é mais fácil para ouvir em partes, quando for lavar aquela louça em casa, fazer aquela faxina, cozinhar aquela jantar para ti, para tua família, enfim, seja como for. Vamos nessa! Bom, vamos começar falando um pouquinho então de como é que foi a organização, né, desse Crônicas do Isolamento. Como é que surgiu a ideia de realizar esse concurso literário para professores da rede de Esteio? Então, Guilherme, quando a gente se deu conta que estava diante de uma pandemia, diante de um contexto remoto, né, de um isolamento social, além de um distanciamento, né, a gente se deparou com esse cenário tão atípico, né, em que a gente foi obrigada a aprender tantas coisas diferentes e principalmente sobre nós mesmos e como nós reagiríamos, né, enquanto educadores, enquanto seres sociais e coletivos, como a gente reagiria diante de tudo isso, né? E como a gente tem a literatura à nossa disposição, nada melhor do que colocar as nossas emoções no papel, né? Mesmo que no momento, né, de contexto remoto, mesmo que diante de um distanciamento, de um isolamento social, mas a intenção principal do concurso, né, que acabou originando aí o nosso e-book, do qual nós vamos falar mais adiante, foi justamente essa, de valorizar esses sentimentos, essa criação literária, né, dos nossos servidores da rede municipal de ensino, né? O objetivo principal, então, do concurso literário era justamente um espaço de expressão artística, criativa, cultural e que fique registrado, né? Esse registro também era importante para nós, porque o tempo vai passar, em algum momento a gente vai olhar para o passado e como nós estávamos, o que nós pensávamos, né? O que a rede municipal de ensino pensava, né? O que os servidores pensavam, sentiam, né? De que maneira eles encararam esse novo momento. Então, o concurso literário surge também como uma forma de registro, né, cultural e artístico desse momento tão atípico que a gente está vivendo.
Bom, e como tu acabou de comentar, ele foi um concurso, né? E como todos os concursos, eles têm algumas regras, enfim, por ele ser amplo e público. Explica para nós, então, um pouquinho, Maia, como é que foram essas regras, né, para submeter as crônicas a serem avaliadas para aparecer no e-book? Pois então, nós lançamos o edital do concurso, né? Nós elaboramos um edital com regras, com objeto, com objetivo, com todos os critérios, né, que geralmente aparecem nos editais, e lançamos esse edital no dia 19 de maio para toda a rede municipal de ensino. Fizemos a divulgação dele através do memorando online, né, que é um sistema interno de comunicação, e também através do site da prefeitura. E aí, nesse edital, apareceram os critérios para inscrição, né? Que foram basicamente ser servidor da rede municipal de ensino, e aí, nesse contexto, poderiam participar não somente os professores, mas também gestores escolares, técnicos bibliotecários, servidores, né? Serventes escolares, secretários de escola, todas as pessoas que estivessem trabalhando com a educação de esteio lotadas nas escolas da rede municipal de ensino. Cada autor poderia enviar apenas um texto, né? Esse texto ele deveria ser inédito e de sua autoria, através de um e-mail específico que também foi criado para atender à ocasião do concurso e dos próximos que venham a ser realizados, né? Porque a gente gostou e quem sabe aí a gente possa fazer outros concursos voltados para os servidores também. E no próprio edital nós publicamos algumas orientações referentes ao envio do texto, como a fonte exigida, o número mínimo de linhas escritas, a formatação, né, essas coisas. O período de inscrição ele foi do dia 20 de maio até o dia 5 de julho. E agora eu queria saber por que foi escolhido o gênero crônica para os textos, Cris. Você teve algo específico que levou vocês a fazer essa escolha? Sim, Guilherme. Quando nós pensamos, né, no concurso literário como uma forma de registro das expressões, sentimentos dos nossos servidores da rede municipal de esteio, nós queríamos algo mais concreto, né, algo que fosse situado no tempo, né, que fossem narrativas, mas que fossem situadas num determinado tempo, né, para a gente ter esse registro de fato desse momento pandêmico de isolamento social, ao qual a gente ainda tem, né, muitos resquícios aí. Né? Então, por isso, a escolha pelo gênero crônica, né, que trata de temáticas cotidianas, mas ao mesmo tempo numa linguagem literária. Né? Então, a gente poder ter esses registros, né, de forma dessas narrativas vividas, vivenciadas, experienciadas pelos servidores, dentro de um gênero como a crônica, né, a partir de um determinado tempo, frisando esse determinado tempo, que é o que a gente está vivendo ainda hoje, com certeza contribuiu para que a gente tivesse aí excelentes textos, né? Por isso essa escolha desse gênero específico, né? O que acontece com os outros gêneros, né? Em outros momentos, possivelmente, a gente vai abordar a poesia, a gente vai abordar outros tipos de narrativas, mas neste momento era preciso que a gente marcasse o tempo pandêmico, o tempo de isolamento social, e por isso, então, a preferência aí pelo gênero crônica. Entendi, então é o foco justamente no cronos da crônica, né? O tempo da crônica. Maia, quantas pessoas enviaram textos, mais ou menos? Teve bastante adesão? Como é que foi? Bom, quando a gente lançou o concurso, a gente até ficou um pouco preocupado que nós talvez pudéssemos não dar conta, né, dos textos recebidos. Mas nós recebemos um total de 43 textos, e esses textos eles foram enviados para a professora Lúcia, né, para que ela, como especialista em literatura, pudesse fazer a avaliação. Joia. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os textos mesmo, né? E como que foi a organização do livro e tal. Porque o nosso ouvinte vai sentir uma inveja agora, mas eu tive acesso antecipado ao livro justamente para poder aqui produzir a pauta e a gente ter uma conversa sobre ele. E aí eu notei que um dos assuntos mais tratados é a questão justamente da solidão, né? Desse período. E mesmo assim, ela foi tratada de formas muito diferentes, com, ao meu ver, principalmente duas variáveis, né? Que era basicamente os impactos sociais do isolamento e as questões familiares. Na segunda, eu notei que aquelas pessoas que escreveram que estavam com suas famílias estavam mais otimistas, enquanto aqueles em que o lírico estava sozinho, a situação era de pessimismo normalmente. Como é que foi avaliar esses textos recebidos, professora Lúcia? Guilherme, a avaliação sempre é algo complexo, né? E sempre, com a minha experiência de professor, eu pensei assim, vou avaliar, vou ler esses textos e vou
ficar totalmente isenta de qualquer sentimento, de qualquer situação abordada, e me organizei para isso. Comecei a ler, assim, como quem, professor, baixa a cabeça e vai ler. Só que aí começa aquele encantamento, né? Os textos começam a nos convidar a outros pensamentos, ele vai nos envolvendo, e, poxa, não dá para ler literatura sem o sentimento, sem certas compaixões. Leitura de texto literário é com a alma que se faz, não é com a cabeça. Aliás, Drummond já escreveu isso, né? Que quando se fala em sentimentos, em amor, a cabeça não é com a cabeça só atrapalha. Então, claro, né? Seguidamente eu tinha que pensar, opa, isenção, né? E então foi uma leitura essencialmente muito prazerosa. Então, eu fiquei com a tabelinha dos critérios ali do lado, que é para não deixar eu sair fora do padrão, né? Mas, essencialmente, foi um momento de prazer. Foi uma tarefa muito agradável, ainda mais pensando que são pessoas da área do ensino que estavam fazendo isso. E aí eu queria direcionar um pouquinho, então, essa pergunta justamente para a Cris, que é a coordenadora da CPTI, e também para a professora Lúcia, que é esses critérios, quer dizer, como é que eles se relacionavam na hora da leitura para tu observar se a leitura estava se encaixando ao critério mais objetivamente, enfim, como é que foi essa relação? Então, Guilherme, os critérios eles foram muito claros, né, desde o edital de lançamento do concurso literário, e por ordem, né? Sempre que a gente lança um edital, a gente tem ali os critérios de avaliação, né? E o respeito a esses critérios foi fundamental, né? Para que a gente pudesse avaliar aí os 10 textos, não em termos de hierarquia. A gente não teve um primeiro lugar, um segundo lugar, um 10º lugar, né? A gente teve os 10 melhores textos. Então, esses critérios eles foram de acordo com o respeito à adequação ao gênero textual exigido, que no caso era crônica, né? Então, os textos tinham que se enquadrar dentro do gênero crônica. Eles também tinham que ter o domínio, apresentar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? O respeito, a adequação da temática do isolamento social, né? E a gente nota aí, conforme a gente foi avaliando também e lendo, que às vezes as pessoas acabam se perdendo nas suas próprias ideias, né? E a nossa intenção foi justamente de valorizar a escrita, né, criativa, né, e formal também dos participantes. E aí, como critérios, a gente também tinha a organização e a criatividade, a expressão artística e a escolha de um vocabulário mais apurado. Diante desses critérios, né, seguindo o padrão estabelecido, muitas vezes é muito tênue o que separa uma crônica de um conto, né? Às vezes a pessoa está mais para conto do que para crônica, então levou-se em consideração isso também. Tivemos o cuidado com a rigidez do critério, né? O critério sim, mas em alguns momentos não tão rígidos, até porque grandes escritores clássicos aí publicaram, até hoje se discute. Por exemplo, Machado de Assis, até hoje se discute se o Alienista, que a Cristiane estuda também, se é uma novela ou é um conto, né? Então tem essas polêmicas, mas a questão tempo, né? Nós ficamos muito com essa ideia aí da crônica, essencialmente de um fato momentâneo, de algo assim bem congelado no tempo, e o que acontece é que quando se lê um texto literário também, nós acabamos entrando naquela cena, naquela situação. Então, os cuidados, assim, porque as pessoas dizem assim, a minha vida daria uma história. Sim, a vida de qualquer um dá uma história, desde que se saiba escrever. Então, não basta ter uma boa ideia, tem que saber escrever essa ideia. Esse critério de escrita, então, foi bastante valorizado a partir dos critérios que a Cristiane já elencou. Eu queria provocar também a pensar aqui, professora, tu como avaliadora, eu como leitor, né, eu fui tentando procurar, assim, elementos nos textos, algo que eles tivessem em comum, até para poder comparar as experiências de sentimentos entre os autores e os eulíricos, né? Dá para falar eulírico também aqui quando se refere à crônica? Tu tá pensando a crônica como texto poético, sim. Bom, então tá. Então talvez não seja. Você estava perguntando se era descabido, então. Mas de qualquer forma, assim, na medida que eu ia lendo e ia tentando refletir acerca do pensamento, dos sentimentos, o que tinha de incomum, o que tinha, né, de diferente, considerando que é uma situação bastante peculiar e parecida, né? Todo mundo que estava em isolamento estava escrevendo sobre isso. Eu notei que poucos textos eram otimistas,
e aqueles que eram otimistas eram escritos por mulheres. Será que foi só coincidência minha, ou será que tem alguma relação, assim, de como a questão de gênero encara a situação, professora? Ou eu tô enlouquecendo, será? Eu não havia feito essa constatação, não me dei conta, mas é bem interessante observar. Acredito que não seja coincidência, não, porque culturalmente a mulher é educada para vencer os obstáculos, para ser forte, para criar os filhos, para cuidar da casa, para cuidar da família. Nós temos esse estigma, assim, de que a mulher não pode vacilar, que a mulher tem que levar adiante. E então, acredito que esse otimismo, que muitas vezes é mais imposto do que natural, a mulher acaba carregando isso com ela, porque ela não se permite não dar certo. Tem toda essa questão cultural também, de historicamente, em tempos atrás, a mulher ser muito dependente do homem, então hoje há essa luta aí de não admitir que isso aconteça, e isso acaba, muitas vezes, forçando um otimismo. Pode ser, teria que reler, tá aí uma boa provocação nas leituras e para uma análise futura. Tá aí o desafio, então. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho então de como que surgiu a ideia, de como a coordenação de projetos, tecnologia e inovação organizou o edital, fez a publicação, de como que foi a avaliação dos textos e falamos um pouquinho acerca, né, de alguns assuntos tratados lá. E ainda sobre as crônicas, eu queria abrir uma discussão sobre o ato de escrever e essas qualidades literárias que foram apresentadas nesses textos. Vocês esperavam textos do jeito que eles foram recebidos? Quer dizer, vocês alcançaram as expectativas? Foi positivo, foi negativo? O balanço geral? Como é que foi para ti, Maia? Pois então, a qualidade literária das crônicas que nos foram enviadas, e principalmente, né, das crônicas selecionadas pela professora Lúcia, ela é incontestável, assim. Todas as crônicas, elas têm uma preocupação literária, uma qualidade, uma sensibilidade muito aflorada, assim, né? Claro que sempre relacionadas ao momento em que nós estamos vivendo. Nós já imaginávamos, Guilherme, que tínhamos potenciais escritores na nossa rede, mas, sem dúvidas, foi uma surpresa, né, perceber a sensibilidade artístico-literária presente em todos os textos, né, que nós receberam. Aí, quando eu falo todos, eu me refiro aos 10 textos selecionados. Todos eles cumprem o seu papel como crônica, retratam e registram o momento em que nós vivemos, né, ou seja, esse cotidiano marcado por inquietações causadas pelo isolamento. Quando eu leio um texto, eu leio já até pelo vício de professor, eu já leio com lápis na mão, fazendo marcas, né, ou com o lapisinho ali do computador, né. E para mim a qualidade de um livro é se eu consigo destacar alguma coisa, quer dizer, eu estou lendo e existe algo ali que eu marcaria, que eu copiaria, que eu queria assim guardar para ler e reler. E eu tive a honra também de escrever a apresentação deste livro, e eu pensei, quando eu escrevi a apresentação, eu quero destacar uma frase de cada um. E pensei antes, será que eu vou encontrar em todos os textos algo a ser destacado? E, para minha felicidade, encontrei. Então, como eu consegui escrever e destacar algo de cada texto, e algo poético, e algo assim da literatura, de alguém que sabe escrever, para mim, eu fiquei surpresa de conseguir, porque quando é um concurso assim, aberto a todas as pessoas ligadas ao ensino, né, nem sempre se consegue isso. E felizmente eu consegui de todos, isso atesta a qualidade literária dos textos. Teve um texto em especial que me fez dar uma parada, né? Essa me surpreendeu, porque eu sou acostumada a ler textos, às vezes uma emoção a mais e tal, mas teve um texto que literalmente me fez chorar. Eu tive que parar com a leitura e chorar, que quando fala da questão do idoso, até porque lembrei da minha mãe, de 93 anos, que felizmente está bem cuidada, não está sozinha, mas eu pensei assim, pô, que maldade desse cara escrever isso aqui, hein? Que foi uma catarse, foi realmente, eu só destaco esse, talvez pela minha situação de lembrar da minha mãe, né, mas foi um momento de catarse, literalmente chorei, mas todos os textos têm qualidade literária, sim. Eu tô contigo, professora, eu também comentei com a Maia, justamente este texto, assim, me pegou bastante, eu achei fantástico. Eu queria perguntar o seguinte, teve algum tópico que chamou a atenção de vocês, assim, que tenha surpreendido, que tenha aparecido nesses textos? Então, Guilherme, na verdade, assim, as
surpresa ficou por conta da qualidade literária dos textos, né? Então, assim, a gente teve diversos tipos de crônicas, né? Se é que a gente pode nomear assim, crônicas narrativas, mas com perspectivas diferentes, com tipos textuais diferentes. Então, a gente teve desde a crônica mais voltada, mais próxima de um editorial de jornal, por exemplo, né? Mais politizada, até algo poético, né? Que é o que vocês destacavam também, uma linguagem extremamente, muito mais do que literária, transcendendo inclusive a própria literatura, no momento em que nos faz vir as lágrimas, né? Que foi isso que aconteceu com mais de um texto, no meu caso, porque a literatura tem esse poder, mas quando a gente vê que os nossos professores, os nossos servidores da rede municipal têm esse talento dentro de si, né? E se permitem, neste momento de isolamento social, expressar os seus sentimentos através da arte, através da literatura, é algo que realmente nos comove bastante. Assim, a surpresa para mim foi em relação à qualidade literária dos textos que a gente recebeu. Eu concordo com a Cris, porque realmente essa reflexão poética que aconteceu foi algo assim muito agradável, isso atesta a qualidade do livro. Algumas metáforas também que apareceram, interessante, a metáfora do professor Borboleta, essa metamorfose, isso relaciona muito e realmente o momento que nós estamos vivendo. Acredito que cada um que leia esse texto, esses textos, né, vai se enxergar ali em vários deles, vai entender, vai se colocar naquela narrativa. E isso é algo importante no momento da leitura, quando bate assim com o leitor, né? Para além dessas presenças que vocês já comentaram, vocês notaram alguma ausência? Quer dizer, algo que vocês esperavam que aparecesse, mas por algum motivo não apareceu? Quando a gente teve a ideia, né, Guilherme, não só deste concurso literário, mas outros que a gente já fez, e dos quais eu também já participei, né, tanto avaliando quanto participando mesmo como concorrente, como escritora, o que a gente espera e o que a gente esperava aqui na coordenação de projetos de tecnologia e inovação? Que a grande participação fosse de professores de língua portuguesa, né? Por, em tese, terem um domínio maior da língua, né, da linguagem, dos usos da linguagem, né? Então, eu te confesso, assim, que era uma perspectiva até que eu tinha, né, de que a gente teria uma ampla participação dos professores de português, tá? O que não se concretizou. Mas isso não é algo negativo, Guilherme, tá? Muito pelo contrário, tá? Quando a gente se deu conta de que os melhores textos, a gente tem participação de profs, são 2 profs de português que estão na coletânea, tá? Mas quando a gente se deu conta de que a gente tinha professor de educação infantil, de que a gente tinha professor de história, professor de filosofia, equipe diretiva, participando com um nível literário, um domínio da linguagem, eu vou te dizer que assim, foi muito surpreendente, né? E de uma forma muito positiva. E o que isso mostra para nós que trabalhamos com a educação também? Que a literatura, ela transcende a linguagem formal, ela transcende a língua portuguesa, e eu espero que cada vez mais a gente consiga transbordar, né, esse sentimento artístico, cultural que a literatura nos proporciona, e que todos possamos, né, todas as instâncias, né, todo mundo que trabalha com educação, que a gente possa usufruir da literatura não só como uma ferramenta social lá na escola, mas como um prazer cultural, né? Como uma ideia artística mesmo, que pode nos levar para onde a gente quiser, né? Portas abertas, né? Eu acredito que o lançamento do nosso e-book, ele com certeza vai abrir muitas portas aí, né? E vai lançar muitos escritores aí, como tu, né, Guilherme? Te lançando aí como escritor também. Então foi uma surpresa muito positiva. Eu esperava que ia ser aquele tom meio de lamúria, assim. Eu achei que ia ser muito repetitivo quando me falaram no tema. Eu pensei, vai ser o pessoal falando que tá com saudade de ver as pessoas. Achei que ia ser muito assim, né? Ainda mais pelo gênero crônica, que permite algo mais o cotidiano, assim. Mas não, eu fiquei surpresa. Eu achei que seria... Realmente, claro, não dá para fugir dessa questão da dificuldade do enfrentamento desse período, mas sempre tinha assim algo diferente, os textos não são iguais e eles se repetem de forma criativa. Então isso foi algo que me surpreendeu. Achei que ia ser muito mais triste
do que qualquer outra coisa, né? Como o Guilherme mesmo já mencionou, o otimismo que apareceu. Eu faço minhas as palavras da Cris, né? Enquanto professora de português também da rede, a gente esperava, assim, uma expressão muito maior, né? Dos professores de português, mas, no entanto, a gente se surpreendeu com a qualidade, assim, das crônicas, dos textos que vieram de outras áreas, né, do conhecimento. E isso foi muito, muito, muito bacana mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, de como é que foi a organização, né, do e-book, que foi em parceria com a Agbara Edições, né? Como é que foi esse processo de organização final? Quer dizer, uma vez que os textos já estivessem selecionados, já estivessem organizados, como é que foi essa parceria com o Oscar lá da Agbara Edições, Maia? Guilherme, o Oscar, e aí quando a gente fala de Oscar, é importante que a gente diga quem é o Oscar, né? Oscar Henrique Marques Cardoso, ele é proprietário da Agbara Edições, ele já é nosso parceiro e há algum tempo ele vem participando de eventos e somando, né, suas experiências à nossa rede. A Agbara Edições foi o primeiro nome que nos ocorreu quando nós pensamos em sair de uma produção que foi inicialmente idealizada de maneira mais independente, né? Então, quando nós pensamos o concurso, a ideia era fazer essa publicação de forma independente. E aí, num determinado momento, devido à qualidade dos textos e à proporção que as coisas estavam tomando, né? Nós pensamos que seria interessante publicar através de uma editora. E a Agbara, ela vem com uma proposta de ampliar as oportunidades de acesso e de incentivo à publicação, né, de literaturas. Essa parceria ela se fez muito significativa, tanto para nós, enquanto organizadores da obra, né, organizadoras, porque somos todas mulheres, então eu vou me permitir a dizer organizadoras, quanto para os profissionais da editora, que foram responsáveis pela edição desse livro. Como é que funcionou essa etapa, né? Nós recebemos da professora Lúcia os 10 textos selecionados, fizemos a revisão ortográfica, obviamente respeitando as intenções dos autores, a característica literária dos autores, né? Então, nem tudo se leva ao pé da letra, gramaticalmente falando, principalmente ali no que diz respeito à pontuação, muitas vezes tem uma intenção do autor ali muito clara. Então, nós fizemos a revisão ortográfica, Cristiane e eu, e enviamos para a editora. Lá na editora, eles fizeram a diagramação, cujo responsável foi Felipe Magnus, e também a classificação da obra, né? Quem fez a classificação foi o Nelson Oliveira da Silva. E por que foi escolhido o formato e-book de livre acesso, então? Então, Guilherme, nós somos uma coordenação de projetos, tecnologias e inovação. Eu acredito que o e-book contemple, né, essas 3 grandes áreas aí, né, surgindo aí o e-book a partir de um concurso literário, né, de um projeto nosso, em que a rede super abraçou. A questão da tecnologia, que hoje está muito latente aí no nosso dia a dia, e acredito também que inovamos, né, com esse formato e-book e um e-book de livre acesso, né, que não será comercializado. Ele vai ficar, inclusive, disponível, né, no nosso portal Educasteio, que pode ser acessado através do site da Prefeitura, em que todo mundo vai poder ter acesso, todo mundo vai poder baixar. E uma coisa que nós acabamos não falando, Guilherme, mas sempre há tempo ainda, é que a gente contou com a parceria da Diretoria de Comunicação da Prefeitura com a arte da capa e contracapa. Então, é importante a gente destacar, porque quando a gente tem uma ideia, um projeto, né, da grandiosidade que é este e-book, né, que surge aí a partir do concurso literário, ele é feito a muitas mãos, né, com muitas parcerias. Então, não é uma ideia que surge da Cris e da Maiara, né, a professora Lúcia aí abraçando conosco, mas, na verdade, tem muitas pessoas que colaboram, né? A gente tem uma diretora pedagógica que nos apoia, a gente tem colegas assessores, né, que nos ajudam o tempo todo, né? A gente tem uma rede maravilhosa aí que se permitiu participar desse concurso, né? A gente tem um secretário, né, super engajado, né, e que apoia, né, tudo que a gente propõe, né, que seja em benefício da rede, acredita muito no potencial dessa rede, né? Então, toda essa conjuntura faz com que o nosso e-book, com certeza, seja um sucesso aí. Tá? Então, o formato, né, também em função do custo, né, a gente sabe que é também um ano atípico aí, né, e a gente também sabe que muitas vezes o livro físico, né, muitas vezes, ainda mais quando ele é disponibilizado de forma gratuita, como seria, né, se nós tivéssemos como condições de fazer ele no formato físico,
muitas vezes acaba não tendo o devido valor, né? E com certeza esse e-book vai poder ser acessado por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Então essa universalidade aí também fez com que a gente optasse por esse formato. E acredito que vai ser um grande sucesso aí. Maia, fala pra gente então como é que vai ser o lançamento do livro, a data, diz que vai ter um evento no Facebook, como é que vai ser? Guilherme, caríssimos ouvintes do Acontece no Ensino, esse é um recado importante, espero que vocês absorvam bem essas informações e estejam conosco na data do lançamento do livro. É importante dizer, antes de mais nada, que quando a gente pensa no e-book, como a Cris falou, né, e pensa em disponibilizar essa obra para o grande público, nós também pensamos em onde nós colocaríamos essa obra disponível, né, que fosse de fácil acesso. Essa obra ela vai ser disponibilizada no portal Eduquisteio, que é um portal que tem diversos materiais voltados tanto para estudantes quanto para professores, mas que é de acesso ao grande público, né, um portal público que pode ser acessado através da internet. Então, a obra ela vai ser disponibilizada lá. Falando sobre o lançamento, quando nós passamos o concurso, Guilherme, a expectativa era de fazer um super evento, né, de lançamento, as pessoas presenciais, assim, né, todo mundo se abraçando e tudo mais. E porque lá naquela época, quando a gente idealizou, que foi abril, mais ou menos, que a gente começou a pensar o concurso e a colocar informações ali, como, por exemplo, como é que a gente organizaria o edital, quais seriam as datas, né? Então, quando a gente projetou esse concurso lá em abril, a gente pensava que até setembro, outubro, as coisas já estivessem normalizadas e infelizmente isso não aconteceu, né? Nós ainda vivemos numa situação de contato restrito, de isolamento social e a gente não pode aglomerar pessoas de maneira alguma, né? Então, o que nós fizemos para não deixar esse lançamento passar em branco? Nós organizamos um evento virtual de lançamento, né? Esse evento ele vai ocorrer através de uma live no Facebook, no dia 30 de setembro, às 18 horas. Na ocasião, nós contaremos com a presença dos organizadores da obra, né? Então, Cristiane, eu, a professora Lúcia, nós teremos também a presença do Oscar, o proprietário da Agbar Edições, e dos autores, né? Dos escritores que tiveram seus textos publicados no livro, né? Então, será um evento público, aberto, e é claro que nós contamos com a presença dos amigos, familiares, ouvintes do programa, né? Então, quem quiser participar, já pode digitar o link encurtado no navegador, que é o gg.gg/Crônicas do Isolamento, tudo junto, sem acento. Muito bem, vai estar na descrição também do podcast o link para a live do dia 30. Pessoal, então, considerações finais? Guilherme, ainda teríamos, é um livro que foi tão bem feito, de conteúdo, que ele ficaríamos, né, horas aqui falando. Então eu destaco assim os vários tons que foram escritos, né? Desde algo mais contestatório, questionador, a algo mais o sentimento vindo à tona, as relações. Quer dizer, ele perpassa por vários estilos e isso é importante porque a crônica é assim, a crônica é aberta aos vários estilos e isso foi respeitado também. Eu não sei se as pessoas envolvidas inclusive as organizadoras, né, as professoras Cristiane e Maiara, têm noção da relevância que é essa proposta feita, né, por vocês, pela Secretaria de Educação, pela coordenação de projetos, de oportunizar aos professores e às pessoas do ensino de mostrar algo da sua autoria, de dar espaço à pessoa dizer, escrever e ser publicado aquilo que eles querem. Isso é de uma grandiosidade imensa, isso é algo assim muito humano, muito solidário, em um ano principalmente tão difícil em que estamos com as relações. Então essa sensibilidade de vocês, de proporcionarem essa escrita, de que isso possa ser lido aí durante muitos anos, é algo assim que eu só parabenizo e fico orgulhosa de estar entre vocês com um trabalho tão bonito, de tanto valor assim para as pessoas. Então, Guilherme, só te agradecer aí mais uma vez pela parceria, né, pela disponibilidade, né, em nos escutar nesse momento em que a gente está falando de uma temática tão difícil, né, que é o isolamento social, mas numa perspectiva literária, né, numa perspectiva artística. Né, e eu preciso citar, né, o crítico literário Todorov, quando ele traz que a literatura nos transforma a partir de dentro. E eu acho que é um pouquinho desse espírito que a gente quis trazer aqui, nesta organização, né, desta coletânea de crônicas,
mas exaltar, Guilherme, os escritores, os verdadeiros autores, as verdadeiras pessoas que fizeram, né, tudo isso acontecer, que se permitiram participar de um concurso sem saber, né, no que daria, enfim, sem saber o resultado, mas que, acima de tudo, se permitiram colocar seus sentimentos, suas ideias, suas expressões artísticas e culturais em um texto, dentro de um formato, né, de crônica que não é tão comum, né, a gente pensar aí, principalmente quando a gente trabalha no meio acadêmico ou no meio escolar, né, que não é um gênero com o qual a gente trabalhe tanto, né, não é tão comum aí no dia a dia do professor. Então, quero enaltecer mesmo, assim, parabenizar todos os escritores, todos que participaram do concurso e os que não tiveram o seu texto agora publicado nessa coletânea, que continuem escrevendo, né? Porque se a gente não conseguir, né, eu sempre digo que se a gente não conseguir salvar o mundo através da literatura, a gente pode salvar nós mesmos. Então, que a gente não perca esse poder que a literatura tem de vista, né, que a gente não perca esse foco, porque muitas vezes é o momento que a gente tem de expressão, né, de extravasação, inclusive, de sentimentos, de emoções, de expressões, né, e esse e-book vem para coroar, né, um trabalho aí de rede. Então, parabenizar mais uma vez aí todos os escritores, né, e nós, enquanto organizadores, ficamos muito felizes, né, com este formato. A partir, então, do próximo dia 30, né, do lançamento oficial do e-book, todo mundo vai poder ter acesso, né, às páginas, às 50 páginas aí desse livro fantástico, né, e em que a gente vai chorar, tenho certeza, né, e se eu ler de novo, eu choro de novo, né, e que a gente vai se emocionar, que a gente vai contestar, né, porque literatura é isso, né, é extravasação, né, e se não existir essa palavra, a gente acaba de inventar também, né, porque também literatura é inovação, né, então nada melhor do que a gente falar sobre tudo isso, né, neste formato aí de e-book. Importante também, Guilherme, antes de, não posso terminar o programa também, terminar a minha fala sem deixar claro que este livro, tá, ele tem um registro, né, oficial, né, é uma publicação, né, oficial, então que vale, né, de fato aí, não só para os currículos, né, dos autores, né, e organizadores, demais participantes, colaboradores aí, mas que realmente fique, né, esse registro, né, dessa expressão, desse momento, desse 2020 louco aí que estamos vivendo, para que um dia a gente olhe, né, para esse passado, para esse 2020, né, e tente entender através dessas crônicas o que se passava neste momento, né, a literatura aí como expressão artística e cultural, mas que marca um tempo, né? Então, acho que é isso um pouquinho do sentimento aí que o pessoal vai ter quando se deparar aí com essas linhas poéticas, né, e literárias e artísticas aí do nosso e-book. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, Guilherme, por esse espaço aqui no teu programa. Vamos lá, então. Eu sou péssima com considerações finais, mas eu vou tentar, depois da professora Lúcia e da Cristiane, né, falar alguma coisa bonitinha, pelo menos, algo que agregue. É impossível pensar neste concurso e nessas crônicas todas e não parabenizar os autores, né? Então, acho que, enquanto considerações finais, eu preciso, sim, parabenizar os autores que estiveram conosco, inclusive tu, né, Guilherme, que é um deles, pela sensibilidade e capacidade de trazer à tona as suas inquietações através das palavras, através da literatura. Eu também parabenizo, Guilherme, a tua iniciativa em fazer deste programa um espaço de conversa sobre educação e hoje sobre literatura também, né, sobre arte. Eu agradeço o espaço que tu nos abriu aqui no programa e desejo aí um imenso sucesso. É isso! Muito obrigado pela participação das professoras Cristiane Gomes, Maiara Ávila e Lúcia Regina da Rosa, que conversaram com a gente sobre a publicação do livro Crônicas do Isolamento. Segue a gente e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau!
precisa se preocupar com o cabelo, tá? Tadinha, ela tá ali agora preocupando o cabelo assim. Eu acabei de dizer pra Cris que eu tô parecendo uma ovelha com esse cabelo. Que coisa aí, a gente olha e riu. Por quê? Não tá, não. Mas o podcast não se importa, fica tranquila, tá? Fica tranquila que é uma mídia de áudio, não. Ai, ai. Tudo bem, Guilherme? Um prazer falar contigo aqui com os nossos ouvintes, né? Ainda mais tratando dessa temática tão importante, né? Tão cara para mim, para nós aqui na secretaria, para a professora convidada também, a professora Lúcia. Eu vou começar de novo, porque depois tu vai apresentar ela. Desculpa, Guilherme. Tá? Isso, a professora. gente fica nervosa, peraí. Vocês estão vendo por que eu faço script, organização? Eu acho que essa é a melhor parte. Olá, Guilherme. Não sei se eu digo boa tarde, porque as pessoas vão escutar, seja lá que hora for, né? Só digo. Olha. Ai, qualquer coisa, vai lá. Quer que eu te ajude? Eu faço de novo para embalar. O tempo é atemporal, Pois é, a gente não está acostumado com esse tipo de mídia, assim. A gente está mais no